Sabe aquelas histórias que começam com um olhar, e você já sente que algo ali não vai acabar bem? Foi assim. Um café elegante, cheio de risadas contidas e perfumes caros. O tipo de lugar em que o silêncio vale mais do que um sorriso. E então, ela entrou. Passos lentos, roupa simples, bolsa gasta de tanto uso. Parecia deslocada, mas havia algo nela. Um jeito de quem carrega o peso do mundo e ainda encontra espaço para dignidade. As pessoas ao redor disfarçaram o incômodo, mas os olhares, esses nunca mentem. No canto da sala, um rapaz rico observava tudo com um meio sorriso. Bonito, confiante e talvez vazio. Aquela cena o divertia, de algum modo cruel. Seus dedos batiam na mesa em ritmo com a música ambiente, um jazz suave que parecia zombar da realidade. Quando ela foi pagar o café com moedas amassadas, ele soltou uma risada baixa, dessas que cortam mais do que qualquer palavra. O som metálico das moedas no balcão ecoou pelo salão como um tapa invisível. Mas algo nele vacilou. Por um instante, aquele som trouxe uma lembrança que ele não queria ter. Um lampejo, um gosto amargo de memória. Ele desviou o olhar, fingindo indiferença, mas o incômodo ficou. E o pior de tudo, o colar que brilhava no pescoço dela, simples, de prata, parecia o mesmo que ele jurava ter visto há muito tempo. Só não lembrava onde. Ela percebeu o olhar dele. E em vez de se encolher, ergueu o queixo com firmeza. Foi um gesto pequeno, mas poderoso, que mudou o ar do lugar. O riso morreu. O silêncio voltou a reinar, pesado e denso. Ele não sabia ainda, mas aquele olhar e aquele colar iriam persegui-lo por muito mais tempo do que imaginava. Você já teve a sensação de reconhecer alguém, mas não saber se é do passado ou da consciência que você tenta ignorar? Comenta aí embaixo o que você faria se estivesse nesse café. Ele não conseguiu parar de pensar nela. Mesmo depois que saiu do café, o som das moedas e o brilho discreto daquele colar pareciam segui-lo, como uma lembrança que não pede permissão para voltar. No carro, o reflexo da cidade nos vidros o distraía, mas o rosto dela voltava, insistente, firme, quase desafiador. Ele tentava rir da própria inquietação. Era só uma mulher qualquer, dizia para si mesmo, mas o coração não acreditava nessa mentira. Às vezes, o destino começa com um detalhe pequeno, e ele não percebeu que o dele já tinha mudado naquele instante. Na manhã seguinte, ele acordou com a mente pesada, como se tivesse deixado algo inacabado. Passou o perfume, vestiu o terno, olhou o próprio reflexo no espelho e tentou encontrar no olhar o mesmo brilho arrogante de sempre. Mas algo estava diferente. "Por que aquilo me incomodou tanto?", murmurou. A resposta veio com o toque do celular. Uma notificação, uma nova seguidora nas redes. Era ela. Foto simples, sorriso discreto, o mesmo colar prateado pendendo sobre uma blusa de algodão. Por curiosidade, ou por algo mais profundo, ele abriu o perfil. Poucas fotos, lugares modestos, mas uma em especial o prendeu. Uma criança sorrindo em frente a um portão de ferro enferrujado. No canto da imagem, quase apagado, havia um nome pintado à mão. E esse nome fez o estômago dele virar. Um lugar que ele jurava ter esquecido. Respirou fundo. Não pode ser o mesmo, tentou se convencer. Mas algo dentro dele dizia que era assim. E quando o destino quer falar com alguém, ele fala alto, mesmo quando a pessoa não quer ouvir. Você acredita que o universo faz a gente reencontrar pessoas do passado só para resolver o que ficou pendente? Naquela noite, o rapaz não conseguiu dormir. O som da chuva batendo no vidro parecia sussurrar o nome dela. E cada trovão trazia flashes de lembranças que ele tentava apagar há anos. A imagem do portão de ferro, o colar, o olhar firme. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça que ele preferia nunca montar. Sentou-se na cama, respirou fundo e num impulso pegou o celular. O dedo pairou sobre a tela por alguns segundos, hesitante, antes de digitar uma mensagem. "Você ainda tem aquele colar?" Simples, direta, mas carregada de um peso que nem ele entendia. A resposta veio minutos depois. "Tenho. E me lembro de quem me deu." O coração dele apertou. Como assim? Aquilo não fazia sentido. Ele largou o telefone, levantou-se, andou em círculos. O ar parecia mais denso, como se o passado tivesse invadido o quarto. O rosto da menina que um dia ele conheceu, ainda criança, começou a se formar em sua mente. Uma lembrança de infância, borrada, mas viva. Duas crianças, sujas de terra, dividindo o último pedaço de pão. Um colar pendendo de um fio de barbante. Um sorriso grato. Ele piscou, tentando afastar a memória, mas ela não sumia.
Então fez o que qualquer pessoa tentando esconder culpa faria. Se vestiu de novo, pegou as chaves do carro e saiu sem rumo. Precisava respirar, pensar, talvez esquecer. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. No cruzamento principal, um cartaz chamava a atenção. Festa beneficente, arrecadação para famílias carentes. Ele sorriu de canto, quase debochado. Ironia do destino, pensou. E sem entender bem o porquê, decidiu ir. Você já teve a sensação de que algo, ou alguém, está prestes a te ensinar uma lição que você não pediu para aprender? A mansão estava iluminada como se tentasse competir com o próprio céu. Lustres de cristal, carros importados enfileirados, risadas que ecoavam alto demais, quase como uma tentativa coletiva de esconder o vazio. Ele entrou, cumprimentando rostos que mal conhecia, mas todos sabiam quem ele era. O herdeiro, o rapaz que tinha tudo, menos paz. Entre o burburinho e as taças tilintando, algo o fez parar. Perto da mesa de doces, uma silhueta discreta, vestida de forma simples, contrastava com o brilho em volta. Ela não parecia se encaixar ali, e talvez fosse isso que a tornava impossível de ignorar. Os olhos dela, serenos e firmes, o encontraram por um instante. Tempo suficiente para um arrepio percorrer sua espinha. Ele caminhou até ela, tentando parecer confiante. Você... veio mesmo. A voz saiu mais baixa do que ele esperava. Ela sorriu de leve, um sorriso que parecia guardar uma história inteira. Claro, você fez questão de convidar, não fez? Respondeu com um tom que soou mais profundo do que o simples gesto de uma resposta. Por um segundo, o barulho da festa desapareceu. O perfume dela, suave e familiar, trouxe uma lembrança que ele não conseguiu conter. O cheiro de chuva e terra molhada. O mesmo da infância. O mesmo do dia em que prometeu que voltaria. Ela estendeu a mão e colocou o colar sobre a palma dele. Achei que você quisesse isso de volta, disse com um olhar calmo, mas duro, quase desafiador. Ele ficou sem palavras. O colar era o mesmo, só que agora brilhava de um jeito diferente. Ela se aproximou tão perto que ele pôde sentir o calor da respiração dela. Você me deu, só não se lembra. Aquela frase, simples, partiu algo dentro dele. As vozes ao redor voltaram num estalo, mas nada mais parecia importar. O passado estava ali, de pé, encarando-o de frente. Você acredita que o destino volta para cobrar o que a gente tenta enterrar? Ele ficou ali, parado, como se o tempo tivesse se recusado a continuar. O colar em sua mão parecia mais pesado do que qualquer joia de ouro que ele já usara. As risadas ao fundo soavam distantes, distorcidas, como se o mundo tivesse perdido o foco por um instante. A mulher diante dele, que antes parecia fora de lugar naquela festa, agora era a única coisa que fazia sentido. Ela deu um passo para trás, observando-o com um olhar que misturava pena e força. Engraçado, né? Disse ela num tom sereno. O mesmo garoto que me prometeu o mundo agora mal consegue me reconhecer. Ele quis responder, mas as palavras travaram. As memórias começaram a vir como flashes. O campo de terra batida, os pés descalços, o som da risada dela misturado ao vento. A menina que dividia pão com ele quando ele não tinha nada. A mesma que o defendeu quando o mundo o chamava de nada. Mas agora era diferente. Agora ele era o tudo. E ela, aos olhos dos outros, o nada. A ironia do destino o acertou como um soco. Ela virou-se para ir embora, e o som dos saltos simples dela no mármore soou mais alto que toda a música da festa. Ele deu um passo à frente, impulsivamente. Espera! Gritou mais por desespero do que por orgulho. Ela parou, sem se virar. Por quê? Perguntou. Vai me humilhar de novo? Dizer que não pertenço a esse lugar? A voz dela agora tremia, mas não de medo, de libertação. Ele sentiu o rosto arder. Todos os olhares ao redor começaram a se voltar para eles. A fachada perfeita estava ruindo. A festa, que antes parecia brilhante, agora cheirava a falsidade e culpa. E quando ela finalmente se virou, os olhos dela estavam marejados. Mas o sorriso era o de quem já perdoou há muito tempo. A vida é engraçada, não é? Disse suave. Ela sempre dá um jeito de devolver o que a gente faz. Ele quis perguntar como ela o perdoou, por que voltou, mas não houve tempo. Um grito interrompeu o momento. Um garçom derrubara uma bandeja e o som metálico ecoou como um presságio. Porque, a partir dali, o verdadeiro preço do passado estava prestes a ser cobrado.
Você acredita que um erro do coração pode mudar o destino de alguém para sempre? O silêncio que se seguiu parecia vivo, pulsando entre os convidados atônitos. A mulher caminhou em direção à saída, o vestido simples balançando com elegância discreta, enquanto o rapaz, imóvel, sentia o chão se abrir sob os pés. As luzes douradas da mansão, que antes simbolizavam sucesso e poder, agora o cegavam. Ele sentia vergonha, não do que os outros viam, mas do que ele se tornara. Correu atrás dela. Lá fora, a noite estava fria. O vento cortava o rosto como se quisesse limpá-lo dos excessos. Espera, ele disse, a voz embargada. Eu não sabia. Não reconheci você. Ela parou, devagar, sem olhar para trás. Você sabia, respondeu com calma. Só fingiu que não. Porque o mundo que você criou não aceita lembrar do que te fez humano. As palavras dela perfuraram algo dentro dele. Lembrou-se do primeiro emprego, do primeiro terno caro, do primeiro olhar de desprezo que lançou a alguém que o lembrou de quem ele era. Lembrou-se dela com as mãos sujas de farinha, sorrindo, dizendo que o dinheiro podia até mudar o endereço, mas nunca o coração. Ele se aproximou, o som dos passos ecoando na calçada molhada. Me diz o que posso fazer para consertar isso. Ela finalmente se virou. O olhar dela, firme, era uma mistura de dor e ternura. As palavras ardiam. Ele sentiu as lágrimas caírem sobre o papel, borrando a tinta. Em meio à dor, algo dentro dele começou a se mover. Uma vontade desesperada de consertar o que parecia irreparável. Levantou-se, determinado. Pegou as chaves do carro e saiu às pressas. A chuva engrossava, batendo no para-brisa como aplausos irônicos do destino. Cada gota parecia uma acusação. Dirigiu sem direção, seguindo apenas o impulso. E então, à distância, viu algo que o fez pisar no freio com força. Um acidente. Um carro tombado à beira da estrada. Luzes piscando. O coração dele parou. Era o carro dela. Saiu correndo, tropeçando na lama, gritando o nome de Clara. O cheiro de gasolina misturado à chuva era sufocante. A porta estava amassada e ele puxava com desespero, o rosto coberto de lágrimas. Clara! Gritou, a voz se quebrando. Por favor, fica comigo! Ela o olhou meio consciente, o rosto machucado, mas sereno, e murmurou com um sorriso quase imperceptível. Agora, você lembrou. Os olhos dela se fecharam devagar e o tempo congelou. O som da sirene, o clarão das luzes de ambulância, o toque frio da noite. Tudo se misturava numa única sensação. Perda. Mas o que aconteceu no hospital, horas depois, foi o verdadeiro golpe do destino. Você acredita que o destino perdoa? Ou apenas devolve o que tiramos dos outros? O hospital cheirava a desinfetante e desespero. As luzes brancas cortavam o ar como lâminas, revelando o quanto ele estava acabado. Os olhos vermelhos, a roupa suja de sangue e chuva, o corpo tremendo entre culpa e medo. O som dos passos apressados dos enfermeiros se misturava ao bip constante das máquinas, mas para ele tudo era um borrão. Tudo, menos uma coisa, a mão dela, imóvel, fria, sob o lençol branco. Ele ficou ali, em silêncio, segurando aquela mão que um dia lhe trouxe paz. As lembranças vinham em torrentes. O primeiro beijo, o primeiro "eu te amo", o último adeus. O peso daquilo que ele havia destruído o esmagava. E, no entanto, entre a dor e o arrependimento, havia algo ainda mais profundo. A percepção cruel de que o amor que ele ignorou ainda estava ali, mesmo sem resposta. De repente, ouviu passos pequenos. Voltou-se e lá estava Daniel, parado na porta, os olhos marejados, apertando contra o peito o mesmo ursinho de pelúcia que carregara no carro. O menino caminhou até ele, devagar, e sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado do corpo da mãe. Ela vai acordar? Perguntou, a voz quase um sussurro. Ele engoliu em seco, tentando encontrar uma resposta que não existia. Ela vai descansar um pouco, tudo bem? O menino assentiu, sem questionar. Então estendeu o ursinho em direção ao homem. Ela disse que você ia precisar mais do que eu. Aquela frase o quebrou por completo. As lágrimas caíram sem freio. E ele abraçou o menino com força, como se pudesse de alguma forma proteger o que ainda restava de tudo aquilo. Dias depois, a casa que antes era símbolo de poder, virou um lugar de silêncio e redenção. O homem vendeu os carros, doou o dinheiro e começou a visitar o orfanato onde Clara trabalhava antes de morrer. Não por caridade, por necessidade. Era a única forma de manter vivo o que ela acreditava. Certa manhã, enquanto caminhava pelo jardim do orfanato, o menino correu até ele sorrindo.
Pai, olha! Gritou. Nas mãos, segurava uma pequena flor que havia nascido entre as pedras do muro. Ele se ajoelhou, olhou aquela flor e sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Clara sempre dizia que a vida é teimosa, cresce até nas rachaduras. Ele agora entendia, mas o destino, como sempre, não tinha terminado sua lição. Naquela tarde, uma carta chegou. O envelope era antigo, amarelado, com o mesmo perfume leve que ela usava. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Se um dia você entender o que é amor de verdade, não precisará me perdoar, porque eu já te perdoei antes de partir. Ele fechou os olhos, sentindo o vento balançar as cortinas, e pela primeira vez em anos, chorou de alívio. O arrependimento havia lhe tirado tudo, mas, de algum modo, o amor devolvera o essencial. A chance de recomeçar. E você? Se o destino lhe desse uma segunda chance, teria coragem de encarar o espelho?